Bom dia, gente. Hoje a nossa devocional tá lá em Daniel 3, no versículo 16. E diz assim a palavra do nosso Deus: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. E eu estava meditando a respeito desse fogo, dessa fornalha. Eu estava meditando a respeito de como às vezes a gente procede, né, em determinadas situações, né? E a gente sabe que Deus, ele é o dono de todas as coisas, e quem manda na nossa vida é Ele, e Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Mas a gente tem uma certa dificuldade de entender essa maneira do Senhor agir, e isso porque a gente criou na nossa cabeça essa história de que não, eu sou filho de Deus, sabe? Eu sou filho do Senhor. Então esse tipo de coisa jamais pode acontecer comigo, sabe? Esse tipo de coisa nunca vai acontecer comigo porque eu sirvo a Ele, sabe? Eu vou na igreja, eu toco, eu canto, eu prego, eu danço, eu sou frequente, eu vou à escola bíblica dominical. Não, isso jamais pode acontecer comigo. E a gente criou essa história de carochinha na nossa cabeça, e eu digo isso com toda a sinceridade do meu coração, que a gente inventou isso, porque se a gente olhar para a Bíblia, a gente não encontra respaldo nem base bíblica para esse tipo de pensamento que a gente tem. E a gente vê as histórias dos patriarcas, e a gente vê até aqui o próprio Sadraque, Mesaque e Abidnego que passaram por essa fornalha, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, e os homens que jogaram o Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, até um trava-língua, né? Não. E a gente vê toda essa história dos patriarcas e toda essa história da Bíblia. E a gente vê que os discípulos, os servos do Senhor, aquele que serviam ao Senhor com todo o coração e com toda a intensidade, não foram privados dessa fornalha, não foram privados do fogo, não foram privados da prova, não foram privados das tentações. Mas na nossa cabeça, esse conto de carochinha tem feito raiz em nossos corações, e a gente acha que não, nós não podemos passar por esse tipo de coisa. E falta a Bíblia, irmãos. E o interessante é que o Senhor falava ao meu coração, e já tem falado há um bom tempo, que o fogo, ele purifica, sabe? O fogo tira as impurezas, sabe? O fogo torna o ouro maleável. O fogo diz se é folheado a ouro ou se é ouro de verdade, sabe? O ouro, ele tem essa função, e às vezes a gente se priva, sabe, de conhecer Deus de um jeito diferente, de conhecer o Senhor, sabe, face a face, de ter experiências com Ele maravilhosas, porque a gente criou esse conto de carochinha na nossa cabeça, e aí a gente acha que tudo é o diabo, que tudo é o inimigo, que a gente está sendo perseguido, quando na verdade Deus está querendo nos purificar, nos refinar, nos tornar maleáveis para nos moldar. Então nessa manhã eu só queria que você abrisse esse leque na sua cabeça, e deixa eu fazer um edifício aí dentro da sua cabeça para que você possa pensar a respeito de como você tem enfrentado aquilo que o Senhor tem te mostrado. Sabe, que talvez você pense que seja do inimigo, perseguição, talvez você pense que alguém levantou contra você, mas foi o próprio Deus.
que te tacou nessa fornalha aí, assim como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu acho muito interessante porque Deus ele tem todo o poder de nos livrar de qualquer situação. Mas algo mais gostoso e prazeroso para ele é passar por essa situação junto com a gente. E isso é muito interessante e a gente vê isso nitidamente ali dentro daquela fornalha. E que o nosso Deus possa falar ao seu coração, para que você possa entender que toda vez que você estiver passando por um momento difícil, toda vez que você achar que sabe, Deus te abandonou, Ele não te abandonou. Ele está querendo te refinar, purificar, te moldar. Ele está querendo que você abra seus olhos e veja que Ele pode te livrar dessa situação. Mas Ele prefere passar nessa situação contigo, assim como Ele passou com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém?